Ponto cego. Às vezes quando estamos dirigindo o automóvel, existe uma região ali próximo ao retrovisor, quando a gente olha, que você não enxerga. Por quê? Por que você não enxerga? Porque é um ponto cego. A gente não tem a condição de ver tudo, mesmo sendo um bom piloto. Portanto, essa metáfora serve para você, serve para mim, serve para todos nós. Não temos a visão completa. E isso estabelece as nossas fraquezas. Por quê? Porque não estamos vendo essas fraquezas. E é aqui que eu quero mostrar para você, neste vídeo, como que, se você realmente quer estar numa condição diferenciada de performance, de felicidade, de alegria, ter uma condição de olhar para esses pontos cegos, que muitas vezes estão afetando nossos resultados sem a gente nem saber. Afetando nossos relacionamentos sem a gente nem saber. Acompanha, porque esse vídeo vai te dar uma estrutura melhor sobre isso e vai te dar dicas de como sempre estar de olho para não ser surpreendido pelo ponto cego. O ponto cego, ele vai estar sempre ali quando você está dirigindo, né? Porque a gente muda de posição, o ponto cego também muda. Por isso que o acompanhamento é uma maneira de você estar sempre sendo assessorado para olhar para esse ponto cego. Vou te mostrar melhor o que eu quero dizer com isso e como você vai, depois desse vídeo, pensar em, olha, eu posso estar fazendo diferente, eu posso estar fazendo melhor. Esse aqui é o site do Ciência Meditativa, site do meu trabalho, e uma das maneiras que eu auxilio as pessoas, né, nesse trabalho é através da terapia. E a terapia mente e corpo, né, a gente faz desde o trabalho de acompanhamento psicológico, nutrição esportiva, e a gente faz, né, para desenvolvimento de saúde mental, relacionamentos, ou mesmo performance de atletas ou executivos. Temos também aqui a plataforma, né, o Psicologia Zen. Se você quer falar comigo, ó, tem aqui o Zap, tá? Pode mandar mensagem, tirar alguma dúvida. Mas se quer saber mais sobre a minha formação, a biografia, a plataforma de performance, né? O Vitor Zen Performance, onde a gente tem várias calculadoras automáticas que você fica sabendo sobre níveis de treinamento, tênis para corrida. Vou mostrar isso aqui para vocês. Alguns artigos a gente coloca ali disponível para você, se você quiser dar uma lida nos temas que a gente fala. A rede Substack está lá disponível para você. E aqui alguns slides que a gente usa em apresentações principais. São tantas apresentações, mas algumas principais eu deixo aqui, caso você queira ter acesso aos slides, tá bom? Aqui eu tenho o Guia Zen, gratuito em PDF para você, da ansiedade e depressão para alta performance, tratando desse tema delicado, a gente coloca aqui disponível para você. A mesma coisa aqui, né? Os grupos de WhatsApp e Telegram para você receber descontos de produtos que a gente faz a curadoria e a pesquisa para os melhores preços. O guia está aqui se você quiser. E temos as calculadoras, calculadora de tênis, melhor tênis, calculadora da suplementação básica, calculadora do zona de treinamento e a calculadora VDOT para ajudar. E aqui alguns produtos que ainda tem estoque, que se você não quiser entrar no grupo, você pode acessar aqui, a gente tem algumas dicas especiais para você, tá bom? Mas vamos ao tema principal, reconhecendo as próprias limitações. E aqui é uma questão interessante, porque eu quero destacar que é preciso humildade para avançar. E essa humildade, ela é estratégica, porque ela faz com que a gente olhe para o ponto cego e avance. E não é tão simples assim. As pessoas elas se fecham por medo, por insegurança, não enxergam esse ponto cego, não enxergam essa limitação e acabam se fechando cada vez mais na tentativa de resolver, mas elas não sabem que ali é um ponto cego e não vai conseguir enxergar sozinha. E por isso que a metáfora do retrovisor do carro é tão útil. Paradoxo da competência. Essa é uma pesquisa, né, da área da psicologia organizacional. 95% das pessoas se acham autoconscientes, ou seja, 95%, em geral, as pessoas acham
que sabem os pontos frágeis. E as pesquisas mostram que só 15% realmente é. Então você percebe como existe um desvio muito grande da autoimagem, né? 95% acredita ser autoconsciente, enquanto só 15% realmente é. Então isso é um desvio de autoimagem que a maioria das pessoas possui. Então a metáfora da visão submersa fala sobre isso, né? O que você ignora é que te limita, ou seja, existe um iceberg, né? A imagem do iceberg é muito boa porque assim, existe um peso enorme abaixo da superfície, limitando a tua perspectiva sobre você mesmo. Então a recusa em buscar feedback ou autoanálise não é força, na verdade é a fragilidade, e olha o tamanho dela, né? Eu acho que essa imagem traduz bem isso, né? Olha o tamanho dela. E por detrás disso tem uma armadilha muito grande que é a proteção do ego, né? Que evita ajuda, evitamos ajuda para manter uma ideia que ela é falsa, né? E isso vai gerar estagnação, vai gerar falhas, né? Nós vamos repetir padrões. Então, um dos pontos, né, que essa é uma pesquisa muito famosa do livro da Carol Dweck, que fala sobre isso, assim, né? Essa rede social com a necessidade de parecer perfeito, com a necessidade de estar parecendo sempre alegre, sempre bonito, sempre lindo, e mostrando essa vitrine, aumenta ainda mais o desafio, né? Por quê? Porque ela evita esse mindset de crescimento. Essa palavra mindset, às vezes, eu prefiro usar padrão mental, né? Essa palavra acaba sendo muito usada pelos coaches e adulterada, né? Mas padrão mental, modelo mental. Se a gente tem um modelo mental fixo e que a gente olha para os problemas como pedras, essas pedras acabam sendo muito rígidas, a gente se torna rígido e o problema se torna rígido e a gente não vê solução. E quem tem mindset fixo tem dificuldade de ver as críticas, tem dificuldade de trabalhar com elas. E a pessoa que tem esse modelo mental de crescimento, elas acabam tendo muito, mas muito, assim, uma enormidade de mais facilidade em entender isso como desafio, como aprendizado, com um erro, como o que eu posso fazer melhor, onde que falhou aqui que eu posso melhorar um pouquinho. Então, de novo, ao ter essa mudança de modelo mental, você vai ter uma condição de receber o feedback, receber um feedback terapêutico, conseguir fazer uma análise terapêutica, né? A gente aqui nos processos de acompanhamento, temos algumas pessoas que se propõem a fazer, mas muito do que é avaliado, elas, não, mas eu acho que não é assim. Demora 2, 3 meses discutindo o problema para tomar uma ação em relação ao problema. Mas ainda bem que elas fazem, pelo menos elas estão fazendo, né, um trabalho terapêutico, estão discutindo o problema, demorando 2, 3 meses para tomar atitudes em relação a eles, mas elas estão fazendo isso. E a maioria não está fazendo, né? A maioria nem sabe, nem está discutindo isso. Ou depois eu vejo. E acaba assim carregando um peso desnecessário para a sua solução. A armadilha do isolamento. A ilusão solitária, né? E isso aqui, especialmente nos homens, não que as mulheres não façam, né? No perfil feminino não façam, mas especialmente nos homens, né? Tenta resolver tudo sozinho, limita a visão, carrega o peso sozinho, acha que nem existe o peso, né? E aí cada vez mais essa pessoa está sem solução, né? Eu mesmo aqui tenho todo um trabalho no desenvolvimento de material para você, de desenvolvimento do que a gente está fazendo aqui, né? E o que acontece muitas vezes é que o trabalho vai ganhando uma certa qualidade, vai ganhando uma certa estrutura. E a maioria não tem essa qualidade, essa estrutura. E aí a gente acaba se isolando, porque eu acabo vendo essa diferença da qualidade e acabo não procurando melhorar. E outro dia eu sentei com um consultor olhando meu trabalho e ele fez vários comentários, várias
pontos de ajuste, dizendo aonde eu podia melhorar, porque era um ótimo consultor, era um ótimo analista de negócios, né? E nesse ponto eu falei, nossa, quanta coisa que eu podia melhorar, e que justamente por estar sempre fazendo e estar um pouquinho, né, acima da média, pelo menos assim eu espero, eu via que não tinha necessidade. E aí, por ter achado, né, um bom consultor, meu trabalho pode melhorar de qualidade. O que eu quero dizer é isso, todos nós precisamos. Se você acha que não precisa desse aconselhamento, que não precisa de um trabalho de apoio e desenvolvimento, eu procuro demais, e em diferentes áreas. Eu citei agora negócio, mas é claro, né, o aspecto terapêutico, o aspecto do diálogo vai fazer toda a diferença, né, nesse processo de desenvolvimento. Por isso que a gente trabalha com isso, oferece isso e vê isso todos os dias, tá? O que mais que eu tenho aqui para mostrar para você é essa questão aqui, ó, reenquadrando a autocrítica. Então, esse é o ponto-chave, né, que talvez seja o maior medo das pessoas. A clareza brutal, reconhecer limites não é fraqueza, é ter os dados corretos para agir. Quem trabalha, quem estuda, dependendo da área, vai perceber que o gerenciamento de dados é fundamental para melhor resultado das empresas. A gente tem que trazer isso para o nível pessoal, verificar os dados. O que são os dados que a gente produz? São os nossos comportamentos. E aí, assim, eu verifico constantemente, vou gerando dados, cada vez mais dados, cada vez verificando melhor meus comportamentos, e aí eu vou atualizando isso e ajustando e ficando cada vez na faixa de melhores comportamentos. E isso, pouco a pouco, minha vida vai melhorando. Então o feedback é dado, tratar críticas como calibração de GPS, não como ofensa pessoal. Se você tem uma faixa de comportamento, seja o quê? Com a família, relacionamento, você tem um nível de comportamento. Se você dialoga e percebe que esse nível é melhor, o diálogo vai te ajudar a você não ter toda essa faixa, mas você se concentrar aqui. E aí, novo diálogo vai estabelecer essa nova faixa acima. Esse é o dado. É essa a mentalidade do processo terapêutico. As empresas funcionam assim. As grandes e boas empresas funcionam assim. Por que a gente não faz isso com a vida da gente, com a nossa felicidade? Então, a ideia do Kaizen. Né? E eu vejo muita gente na gestão falando de Kaizen, não esquece que ali tem Zen, né? Que é essa busca de lucidez, né? Essa lucidez, essa clareza mental de forma constante, né? Porque é só através dela que eu tenho essa melhoria, essa felicidade, tá bom? Vamos em frente aqui para você. Ferramentas dos fortes, a caixa preta do sucesso. Os atletas, então, eu trabalho com atletas, já trabalhei com pilotos de kart, já trabalhei com jogadores de golfe, já trabalhei com nadadores, por exemplo, o quanto que eles alavancaram a performance com esse trabalho terapêutico. Mas como é que é feito? Tem análise de dados do treinador, técnico, dos movimentos, do tipo de treino, do descanso. E existe a questão mental, e existe o trabalho mental para isso. Então, por isso, esses atletas que fazem isso vão estar performando com um grande diferencial e conseguem sim mais resultados. Isso, na minha experiência, os resultados são significativos. Outra coisa veja bem, se os atletas que querem ganhar medalhas, querem ganhar troféus, fazem esse trabalho, a minha pergunta para você é essa: e para a felicidade da nossa vida? Como que a gente... É muito mais importante, é muito mais significativo, não querendo minimizar o trabalho profissional dos atletas, mas os atletas também precisam dessa noção. A nossa busca de felicidade, a nossa busca de inserção no mundo é muito, muito mais importante do que isso. E as pessoas, justamente nesse ponto, acabam desleixando. Pensa sobre isso, assim. Seja um atleta da felicidade, né? Um atleta da sua vida. Aqui, esculpindo a excelência. Michelangelo dizia que a estátua já estava na pedra, ele apenas removia o excesso. Então, use essa metáfora, esse véu na imagem é impressionante, né? Como é que pode na pedra gerar essa noção quase líquida do véu, né? E como é que se chega a essa perfeição, né?
é tirando o excesso. Tirando o excesso. Pensa nisso. Reforça esse pensamento. É tirando aquilo que eu não vejo, é tirando o peso que eu não vejo, é tirando o peso submerso. Como é que eu reconheço? Através de elevação de consciência. Eu elevo a minha percepção para poder olhar esse peso. Tá? E aí, ao perceber esse peso em excesso, eu consigo fazer essa alavanca, né, de patamar, essa mudança, né, de perspectiva. E ter ajuda, buscar ajuda, é que vai fazer total diferença, tá bom? Então, saiba como sair da média. Ela exige coragem, sim. Né? A palavra medíocre vem de média. Sair dessa condição. A vida extraordinária exige vulnerabilidade de admitir. Eu falo vulnerabilidade, uma linguagem, eu sei, muito terapêutica, muito. O que eu quero colocar para vocês, vamos falar de ciência de dados, então. É eu ter na minha estrutura de comportamento um nível lá dentro dela que já existe, que é melhor. E eu vou me deslocar para esse patamar melhor. Aí eu vou fazer esse processo várias vezes. É isso. Tá? Então, ser vulnerável, as pessoas às vezes não gostam dessa linguagem, né? E aí, cada vez que você vai fazendo isso, você vai ficando cada vez mais na sua faixa melhor. E isso faz total diferença para a sua vida. Então, desafio. Pergunte hoje a 3 pessoas de confiança qual é o meu maior ponto cego para verificar o que eu estou falando. Pergunta assim, o que eu não vejo? O que você acha que eu não vejo? Isso pode mudar completamente sua carreira, sua vida, seus resultados. Então, pensa nisso. E outra coisa que eu vou dar dica para você, vem aqui no site do Ciência Meditativa, clica na central de performance, vem nas calculadoras e escolhe uma das calculadoras. Escolhe aqui uma calculadora dos suplementos, escolhe uma calculadora de tênis, escolhe uma calculadora dos treinamentos, escolhe a calculadora de vida, o que você quiser. E você vai verificar que tem alguma coisa que você não sabia. Tenho certeza. Você vai verificar alguma coisa que você não sabia. E aí vai confirmar o que eu acabei de dizer para você. Você poderia fazer melhor. Você poderia estar melhor. Né? Tá bom? Então, fica essa dica. A gente está aqui à disposição, o WhatsApp, o site, deixei tudo aí para você. E espero, né, que você possa estar junto da gente, estar buscando melhorar. Outra coisa importante, que eu já te dou também de dica, compartilha coisas boas. Passe para frente coisas boas. Esse vídeo foi bom? Passe para outras pessoas. Ao compartilhar coisas boas, você também dá um passo no caminho da tua felicidade. Grande abraço, até o próximo vídeo.